Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver a criação de um painel de dados para monitorar 3 cadeias produtivas da floresta amazônica: açaí, cacau e babaçu. A ferramenta vai possibilitar o controle de valor, quantidade e regiões produtoras no caminho dessas potentes cadeias da floresta. E ainda vamos falar de saneamento básico. A Embrapa desenvolveu tecnologias com o objetivo de levar soluções para o tratamento de água e esgoto no campo. É a fossa séptica biodigestora. E veja também, o crescimento no mercado de bioinsumos, que tem aumentado exponencialmente, deve garantir ao Brasil a liderança mundial no setor. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o programa de hoje falando de negócios mais verdes. A economia circular é uma das estratégias para equilibrar o desenvolvimento econômico ao melhor uso de recursos naturais. Mas como fazer isso? Ontem mostramos o primeiro episódio sobre essa otimização no campo. Hoje vamos ver mais um capítulo de uma economia que prioriza insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Olha só. A segunda maior empresa de alimentos do mundo está trabalhando de olho nessas novas oportunidades. Dentro do grupo JBS existe uma empresa, que é a JBS Biodiesel, que utiliza o sebo bovino para a produção de biodiesel e, para além disso, também utiliza óleo de fritura recuperado. Nós estamos produzindo também na JBS produtos de limpeza e produtos de higiene como sabonetes. Para além disso, também, com o subproduto da proteína, da geração de proteína animal, nós produzimos o colágeno para a alimentação e para também na forma de peptídeos para a saúde e nutrição humana. Produzimos também o couro, portanto, da proteína, nós geramos o couro e convertemos num novo produto. A JBS é uma empresa no grupo, que é a JBS Ambiental, que faz o gerenciamento dos resíduos sólidos do grupo da JBS e, através desse gerenciamento, também faz a reciclagem de tudo o que é resíduo plástico. Nós, com embalagens de alimentos, são embalagens multicamadas, nós produzimos um produto que se chama piso verde, que é um piso, que é o equivalente a um piso 100% de concreto, mas ele foi elaborado com uma tecnologia de incorporar na sua formulação estas embalagens multicamadas. Nessa lógica, não existe mais extrair, produzir, consumir e descartar. E sim o famoso 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. O novo ciclo está começando e ele vem conectado aos novos tempos e às novas tendências mundiais. A nossa responsabilidade com ela é cada vez maior. Acreditar que a natureza existe para servir aos interesses humanos não faz mais sentido. O século XXI pede uma nova lógica: reduzir o que se usa, reutilizar o que sobra e reciclar o que não pode ser reutilizado. Muito bom, e agora a gente fala de saneamento básico, um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico. Entre eles, abastecimento de água e tratamento das redes de esgoto. O problema é que em muitas propriedades rurais o saneamento básico não chega pelo governo. Por isso, a Embrapa desenvolveu tecnologias com o objetivo de levar soluções para o trabalhador rural. O primeiro exemplo que vamos trazer hoje é a fossa séptica biodigestora. Acompanha comigo. Uma realidade desafiadora. Segundo a agência Senado, quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões do meio urbano e rural não têm acesso à coleta de esgoto. O resultado são doenças que podem levar à morte. No campo, a resposta para esse problema pode ser uma solução simples chamada fossa séptica biodigestora. É uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação para tratar o esgoto do vaso sanitário de uma residência rural por um processo de fermentação biológica. Ou seja, o esgoto ele entra no sistema, ele vai passando por um processo biológico de fermentação que degrada a matéria orgânica, as fezes que vêm do vaso sanitário. Nós inoculamos, nós colocamos uma mistura de fezes bovinas frescas para potencializar o sistema e gerar um efluente, um líquido tratado com potencial para reuso agrícola.
A fossa séptica biodigestora ela não é encontrada pronta, mas os materiais estão disponíveis em qualquer casa de construção. Essa aqui, por exemplo, consegue atender até 10 pessoas. E detalhe, ela precisa estar distante dos rios e também de áreas alagáveis. A principal premissa de instalação da fossa séptica biodigestora é que haja uma separação na residência rural do esgoto do vaso sanitário das demais fontes de esgoto, chuveiro, pia, tanques. O produtor rural ele deve instalar a fossa séptica num ambiente seco, não pode ser num local alagado e que não invada também a área de proteção permanente do córrego, do rio que existe na propriedade por uma questão de legislação ambiental. Tirando essas situações, o produtor deve colocá-la, instalá-la num local que seja de fácil visualização, de fácil manutenção, visando o acompanhamento e gestão do sistema. A iniciativa tem impactos sociais, ambientais e econômicos. A análise feita em laboratório do composto final mostra que ele é rico em nutrientes e micro-organismos que fazem bem para o solo. De acordo com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, pelo menos 11 mil fossas sépticas biodigestoras já foram instaladas em diversos pontos do país, beneficiando uma população de mais de 57 mil habitantes. Quando a gente fala de impactos, nós estamos falando dos impactos sociais, porque primeiramente é saneamento básico. Então é saúde, qualidade de vida para as famílias que adotam. Mas também tem outros aspectos, como ambiental, porque você está deixando de contaminar o meio ambiente com esgoto bruto, está deixando de jogar o esgoto num rio ou está deixando de jogar o esgoto numa fossa rudimentar, que muitas vezes parece uma boa solução, mas que na verdade é quase que empurrar a sujeira por debaixo do tapete, porque o esgoto que vai para a fossa rudimentar, ele penetra no solo e muitas vezes contamina o lençol d'água, o lençol freático, que é a fonte de água da própria residência. A construção do sistema proposto pela Embrapa poderia reduzir anualmente cerca de 250 mortes e 5,5 milhões de infecções causadas por doenças. Quanto aos investimentos realizados com a tecnologia, a cada R$1 investido na adoção desse sistema, o retorno para a sociedade seria de R$ 4,69. Esse dado não é diretamente para o agricultor, mas para a sociedade, porque as pessoas vão ficar menos doentes, portanto vai ter menos gastos com serviços de saúde, com hospitalizações, rendimento do trabalho e até também as empresas que vendem materiais e quem também faz a instalação. Então é a economia girando e que traz retorno para todo mundo. E quanto ao meio ambiente, é uma ferramenta de sustentabilidade? A fossa séptica biodigestora ela é uma grande aliada em processos de sustentabilidade no meio rural, porque ela proporciona o tratamento do esgoto, impedindo que o esgoto in natura vá para o solo, vá para os corpos d'água, para os rios, contaminando o lençol freático e, inclusive, trazendo uma série de doenças para o morador do campo. Quando a gente está tratando o esgoto da área rural, a gente está evitando que se contamine a água que vai ser consumida no meio urbano. E isso vai melhorar, vai facilitar o tratamento. Além do mais também, água contaminada muitas vezes é usada em irrigação de hortaliças, de folhosas. Então tratar o esgoto na área rural e evitar que a água do rural seja contaminada é evitar inclusive a proliferação de doenças e maiores gastos na área urbana. Então todo mundo ganha quando a gente trabalha com saneamento rural. Mudar uma realidade é possível. Quem tiver interesse em conhecer mais da transferência de tecnologia da Embrapa pode entrar em contato com a instituição através do site ou das redes sociais. A Embrapa sempre ajudando aí com inovações para o campo. E agora a gente faz então um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Até já! Estamos de volta e agora o assunto é o crescimento da utilização de bioinsumos na produção brasileira. Isso porque os insumos biológicos são importantes aliados quando o assunto é diminuir os impactos ambientais sem perdas de produtividade. Nesse contexto, o interesse pelas biosoluções tem se tornado cada vez maior e deve garantir ao Brasil a liderança mundial no setor. Faremos agora então uma breve contextualização da situação brasileira frente às biosoluções. Uma tecnologia viva.
Os bioinsumos são considerados o futuro do agronegócio brasileiro. São produtos de origem biológica, animal, vegetal ou microbiana, utilizados para combater pragas e doenças, melhorar a fertilidade do solo e aumentar a eficiência dos nutrientes. O Brasil lançou o Programa Nacional de Bioinsumos em maio de 2020, pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para promover o desenvolvimento de um setor que é tão importante para o sistema de produção como um todo. Visualizamos, na época, que o próximo grande salto da agricultura brasileira, da agricultura tropical, será a agricultura de base biológica, pelo fato de que também os custos de produção do setor agropecuário como um todo estão cada vez mais aumentando, as margens do produtor reduzindo, e quando nós falamos de sistema de produção, sejam eles agrícolas, pecuários, florestais, ou mesmo o complexo sistema ou cadeia produtiva, o principal componente de custo são insumos. E o Brasil, em contrapartida, detém aí pelo menos 20% da biodiversidade do planeta. Então, por que não usarmos os nossos micro-organismos, nossos animais ou derivados, as nossas plantas, os nossos extratos, nossas substâncias, para poder promover esse desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo reduzir custo, aumentar a renda do produtor e alavancar o desenvolvimento de um segmento que é tão importante. Para o secretário executivo, os bioinsumos representam a terceira onda da agricultura brasileira depois do plantio direto e dos sistemas integrados como lavoura, pecuária e floresta. O futuro da agricultura tropical, sem sombra de dúvida, será de base biológica, principalmente por 3 fatores. Primeiro, aumento dos custos de produção, e o uso de bioinsumos no sentido amplo da palavra reduz os custos de produção, otimização no sentido da sustentabilidade. Nós sabemos que bioinsumos ajudam na ciclagem, na incorporação do carbono no solo e, consequentemente, melhora não só a vida útil do solo, não só a sustentabilidade do solo, como também melhora o componente da ciclagem dos nutrientes. E o terceiro ponto, porque o mundo e a sociedade busca cada vez mais uma economia sustentável. Então, a grande maioria do uso, ou melhor, a grande maioria dos bioinsumos contribui para essa sustentabilidade no sentido principalmente de uma métrica chamada carbono. Vide o exemplo aí da liderança que o Brasil tem no uso de fixadores biológicos de nitrogênio. Os produtores rurais têm demonstrado grande interesse nos bioinsumos. O principal fator é a redução no custo de produção. Outra situação foi o conflito Rússia e Ucrânia, por exemplo. Ele serviu para alavancar o uso de biofertilizantes no país. Dentro do segmento de bioinsumos no Brasil, esse tipo de composto cresceu pelo menos 45% ao ano nos últimos 3 anos. O que tem feito um incremento de adoção pelos produtores é a redução de custos. Esse é o principal fator. Estima-se aí que para as culturas, principalmente de grãos, leia-se soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, também entra nesse segmento aí, nessa taxa de crescimento, nós temos aí um índice de adoção médio de pelo menos 30% ao ano nos últimos 4 anos, desde o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, e uma redução média, visitando pequenas, médias e grandes propriedades no Brasil. Acreditamos aí que o uso de bioinsumos como um todo tenha contribuído para uma redução média no setor de grãos, de pelo menos 25% do seu custo de produção, quando comparado aos ativos de base química, leia-se fertilizantes, leia-se defensivos de base química. No país, são pelo menos 100 centros de pesquisa voltados aos estudos do tema, que estimulam também a chamada bioeconomia, que é a ciência que estuda os sistemas biológicos e recursos naturais aliados à utilização de novas tecnologias para criar produtos e serviços mais sustentáveis. Está presente na produção de vacinas, enzimas industriais, novas variedades vegetais, biocombustíveis e cosméticos. Nós temos, por exemplo, bioinsumos que são bioinsumos comestíveis, como os biofilmes, desenvolvidos aí pelas nossas universidades, pelas unidades da Embrapa, por empresas privadas, que usam, por exemplo, caldos de culturas e micro-organismos, extratos de plantas, dentre outros exemplos, de insumos do tipo biofilmes, que protege, por exemplo, uma fruta, uma maçã, uma pera, e, consequentemente, aumenta a vida útil, a vida de prateleira, além de poder carregar
nutrientes ao consumo desse produto. Então, bioinsumos, né, sem sombra de dúvida, é a base, né, para uma bioeconomia. O setor como um todo cresceu 42% ao ano desde 2019. Sem sombra de dúvida, se nós tivermos aí uma visão de longo prazo que eu falo 15, 20 anos, né, esse setor deverá crescer em média pelo menos, né, entre 2020 até 2035, pelo menos 25% ao ano. Isso é um incremento fantástico, né? Haja visto, né, os principais ganhos do sistema de base biológica, que é redução de custo, incremento de produtividade, né, e incremento principalmente da sustentabilidade por meio da mitigação de derivados de carbono. Realmente, esse mercado das biosoluções tem tudo para continuar crescendo cada vez mais. E agora a gente fala então sobre 3 grandes cadeias produtivas da floresta amazônica: açaí, cacau e babaçu, que agora terão suas informações reunidas em uma plataforma com dados dos últimos 35 anos. Esse painel de dados criado pela Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura e a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, com o apoio financeiro do Fundo JBS pela Amazônia, vai disponibilizar informações que permitem monitorar em valor, quantidade e região o caminho dessa potente cadeia da floresta. Além disso, o painel de dados ainda permite comparar a evolução dos diferentes produtos da bioeconomia do Brasil ao longo do tempo. Vamos ver. Um mapeamento de informações desenhado em estatísticas que permite visualizar o valor da produção, a quantidade em tonelada e região. O chamado painel de dados reúne e integra as informações de 3 grandes cadeias produtivas da floresta amazônica: açaí, cacau e babaçu. Os números são os coletados pelo IBGE entre 1986 e 2021. O levantamento dessa fonte de dados começou em 2022. Se você não tem informação, você não cria uma inteligência nem de mercado para os investidores e também nas políticas públicas. Como que você vai pensar numa política pública se você não tem um diagnóstico, por exemplo, de uma cadeia? Né? Ou como você vai pensar em um fundo de investimento se você não sabe direito sobre aquela cadeia? Ou mesmo empreendedores, né, que querem investir em algumas áreas e não conhecem. Tem estimativas, mas ainda falta muita consistência para a gente saber o tamanho do PIB. Então a gente tem o PIB do agro, da indústria, né? Mas qual que é o tamanho desse PIB compatível com a floresta? Tem estimativas, mas falta muito dado. Então, a ideia de apoiar esse tipo de iniciativa é para, de fato, ter estrutura, ou seja, ações estruturantes que vão dar base para essa nova economia da Amazônia, na qual a bioeconomia é uma parte importante. Por definição, bioeconomia é a ciência que estuda os sistemas biológicos e recursos naturais aliados à utilização de novas tecnologias com propósitos de criar produtos e serviços mais sustentáveis. E, inclusive, ela está presente na produção de vacinas, enzimas industriais, novas variedades vegetais, biocombustíveis, cosméticos, entre outros produtos. É, na verdade, uma estratégia tão importante e promissora para o país que um levantamento da Embrapa prevê que a implantação da prática no Brasil pode gerar um faturamento industrial anual de 284 bilhões de dólares até 2050. Para a diretora do Fundo JBS, a bioeconomia é uma ferramenta de grande impacto social no bioma amazônico. Passa pela geração de renda para a região, passa pelo impacto na redução da desigualdade social, porque muita gente no interior da Amazônia trabalha com esses produtos, que é cacau, açaí, cupuaçu, o próprio pirarucu, que é um peixe, e tantos outros peixes. Tudo isso que a gente fala que são esses produtos, são produtos ligados à bioeconomia. Com o painel, apoiado pelo Fundo JBS pela Amazônia, além da disponibilidade dos dados, é possível entender em números a importância da bioeconomia. A bioeconomia, embora as outras atividades tradicionais ocupem espaço importante, a bioeconomia cresce muito. Então,
há uma estimativa, por exemplo, que hoje o PIB da bioeconomia é de 12,1 bilhões, né? E a massa salarial atinge mais ou menos quase 2 bilhões em toda a cadeia, né? Os 3 setores. Então, ele já é uma realidade, a bioeconomia já é uma realidade e é um vetor de forte dinamismo para a região, com grande capacidade de gerar produção, de gerar emprego local. Mas nesse mesmo estudo, só para complementar, a gente vê que até 2050, essa bioeconomia vai chegar perto de 40 bilhões de reais. E isso só o que a gente conhece, baseado em 13 produtos. Imagina quando você tiver outras possibilidades. Vale reforçar que o Fundo JBS é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2020 para apoiar e financiar projetos dentro de 3 eixos: cadeias produtivas e áreas abertas, bioeconomia e ciência e tecnologia. Juntos, eles alavancam o investimento social e privado no bioma amazônico. Essa nossa bioeconomia realmente tem muito potencial. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo a você e a sua família um ótimo ano novo, uma ótima passagem desse ano para 2024. A gente se vê novamente segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.